Olá, amores! Eu sou o Cauim. Eu sou o Ianin. E depois que você ouviu, não dá mais para desouvir. Oi, gente! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, amores? Então vamos lá para mais um episódio do Não Dá para Desouvir. Pois é, aprendendo a aprender. Hoje nós vamos falar sobre a única coisa que dá sentido ao tempo e a todo o cenário que nós chamamos de mundo. Esse mundo que percebemos através dos nossos sentidos, né? Não é difícil entrar em contato com o que nós vamos falar hoje. É só você pensar um pouco para fazer uma reflexão profunda e sinceramente responder a uma pergunta. O que eu estou fazendo nesse contexto espaço-tempo? E o que eu vou levar dessas experiências? Porque é o seguinte, eu sei que eu existo porque eu penso e para pensar eu preciso existir, certo? Certo. Afinal de contas, de que maneira essa condição que eu experimento nesse cenário que eu chamo de mundo, de que maneira isso pode me trazer algo definitivo, algo que não se desfaça como acontece com tudo que eu percebo no tempo. No tempo, tudo passa, tudo se transforma e nada fica, não é mesmo? Uhum. Os corpos passam, as construções passam e até as montanhas passam. O que fica afinal, né? Ou o que é que eu levo e o que me traz algo que não seja perdido ou não seja um investimento que, como em um sonho, tudo se vai, né? Quando você acorda, acabou tudo, né? Seus investimentos, suas conquistas, né? Tudo que os meus sentidos percebem não poderá mais ser percebido com o passar do tempo, né? Porque tudo perece no mundo e no tempo. Pois é, o que realmente fica é o que aprendemos de verdade. Sim, né? O que aprendemos, isso fica. Porém, para aprendermos, nós temos que dar um passo que antecede o aprendizado. E é sobre esse passo que nós vamos falar hoje, e que pode ser traduzido em aprender a aprender. Aprender a aprender significa, antes de mais nada, admitir algumas coisas, né? Por exemplo, eu preciso aprender coisas que eu não sei. Tem que admitir isso. Meio óbvio, né? Mas eu preciso aprender coisas que eu não sei. Você precisa admitir isso, porque senão você vai ficar tentando encaixar o novo no que você já sabe, entendeu? Então, eu preciso aprender coisas que eu não sei. Eu quero aprender o que eu preciso aprender e que ainda não sei. E há coisas que eu preciso aprender para conseguir alcançar o que eu jamais vou desistir de querer. E o que é que a gente não quer desistir de querer, né? Tem uma coisa que você nunca vai desistir de querer. Sabe o que é? Você nunca vai desistir de querer ser feliz. Eu nunca vou desistir de querer ser feliz. Isso. Porque não é possível existir sem querer ser feliz. Não é possível. Eu nunca vou deixar de existir e, portanto, eu nunca vou deixar de querer ser feliz, entendeu? Eu nunca vou deixar de querer ser feliz e eu nunca vou deixar de existir. Então, eu nunca vou deixar, se eu existo e eu não vou deixar de existir, eu nunca vou deixar de querer ser feliz. Exatamente. E eu posso ser feliz, posso, mas eu não sei como. Isso. Então, eu não sei como, só que para descobrir como ser feliz, eu tenho que aprender o que eu não sei sobre como ser feliz. Pois é. Né? Ficou bem claro? Então, para aprender o que eu não sei, mas o que eu não vou desistir de saber, eu preciso aprender a aprender. Isso. Eu ainda não sei aprender. Veja bem, gente. Eu ainda não sei aprender. Eu quero aprender e, portanto, eu quero aprender a aprender. Então, esses dias, nós fizemos um podcast junto com o Marquinhos Toledo. Foi um episódio muito legal. Se vocês não assistiram, por favor, volte aí umas 2 semanas e procura o episódio com o Marquinhos Toledo. Ok? Foi maravilhoso. Foi muito legal. Foi uma experiência assim, repleta de aprendizados para todos. E nós falamos sobre aprender a ser aluno. Uma das coisas que foram faladas foi sobre aprender a ser aluno. E hoje nós estamos aprofundando esse assunto. Tá? Aprender a ser aluno ou aprender a aprender. A gente precisa aprender a aprender, né, para poder aprender a ser aluno.
Talvez esse seja mesmo o maior e mais demorado aprendizado. Eu acho né? que sim, eu acho que sim. Que é aprender a ser aluno ou aprender a aprender. É se abrir para aprender, né? Sim. Esse processo de aprender a aprender é, na verdade, um processo de desaprendizado de tudo que está bloqueando o seu aprendizado, que é uma estrutura de ideias e conceitos adquiridos ao longo do tempo e que você usa para qualificar ou para julgar tudo que chega, como se através dessas ideias e desses conceitos aprendidos de forma condicionada, você pudesse estabelecer o que as coisas são no momento em que elas se apresentam a você. Né? Então, aprender a aprender é aprender a não pré-estabelecer nada diante do cenário que chega de forma presente, né? Isso é aceitar que você não sabe o que as coisas são. As coisas que estão chegando, você não sabe o que elas são e não sabe por que elas estão se apresentando a você naquele exato momento presente. Ok, então, na estrutura de cada um, tem uma necessidade muito forte e automática de controlar tudo que chega, percebe? Controlar tudo que chega no sentido de adaptar tudo ao que cada um tem em mente, ao que você já tem em mente, desconsiderando o contexto momentâneo para poder controlar tudo e fazer de tudo ferramenta a serviço de uma meta particularmente estabelecida, né? Tudo vira ferramenta para uma meta que você já estabeleceu antes, né? Exatamente. Então, e esse critério deixa tudo no mesmo lugar, onde já estava antes, e não deixando espaço para que novas experiências tragam novos aprendizados, ok? Então, nós precisamos ter a certeza de que o que nós estabelecemos como bom, como ruim, como certo, como errado, como útil ou inútil, sucesso ou fracasso, sabe essas coisas? Aceitável ou inaceitável, benéfico ou amedrontador, tudo isso é mero julgamento com base no passado e sem saber o que de fato significa cada ocorrência que está chegando naquele exato momento. Pois é, a todo tempo nós lidamos com circunstâncias nas quais estamos envolvidos com relacionamentos que estão embasados em estruturas individuais e muito heterogêneas. E que a todo tempo geram percepções, geram desejos, metas e avaliações extremamente pessoais, que facilmente tendenciam ao conflito. É muito fácil acontecer um conflito. Porém, diante desse quadro heterogêneo e repleto de singularidades, sabe? Será que nós podemos aprender a encontrar o que há de comum entre todos, apesar dessa singularidade, né? Mas há algo comum entre todos. Ou se descobrir se há uma meta comum em todos, de forma que nós possamos ver todas essas experiências vividas no mundo como uma forma de trazer para todos uma convivência de aprendizados mútuos. Se a gente descobrir que tem uma coisa dentro de nós que é comum, que nós temos uma meta comum, então a gente pode aproveitar, mesmo dentro dessa heterogeneidade, nós podemos aproveitar, podemos fazer uma experiência colaborativa para que facilite o caminho de todos para ir nesse lugar que todos vão acabar chegando. E podemos aprender com tudo e com todos reciprocamente, para a gente alcançar uma mesma meta de forma colaborativa, descobrindo que tudo e todos, de alguma forma, direta ou indiretamente, compartilham o nosso tempo, né? A nossa vida, ou até aqueles que deixaram na sua história suas contribuições, todos fazem parte de um sistema único de contribuições para o aprendizado de todos, levando a todos para um mesmo destino chamado realidade feliz. Que legal isso. Realidade feliz. Uhum. Olhando por essa perspectiva, tudo que nós vivenciamos são experiências compartilhadas que ensinam a todos a otimização de uma estrada na qual nós caminhamos todos juntos, independente da consciência que nós possamos ter disso ou não, né? Entendeu? Afinal, com todas essas experiências compartilhadas e com a meta na felicidade como algo comum a todos, como fica o aproveitamento de tudo isso quando nós aferimos todas as ocorrências à nossa existência última, né? Afinal de contas, nós existimos. Então a gente falou no começo, a gente pensa, mas para pensar a gente precisa existir. Como é que tudo isso, todas essas trocas podem
trazer algo de efetivo para a nossa existência. Pois é, todas as experiências nas quais aprendemos têm sido experimentadas no contexto mundo perceptível aos sentidos, né? Tudo é no âmbito da percepção. Porém, todo aprendizado tem sido registrado em outro lugar e tem modificado a nossa forma de nos reconhecermos como seres que existem e que se beneficiam desse aprendizado em uma instância que não é a instância que os nossos sentidos percebem. Isso que é importante. Precisa entender isso, porque Isso. a gente vivencia coisas no mundo, mas só que as coisas que a gente aprende, a gente vai beneficiando um outro lugar, que é um lugar interno. É o real aprendizado, aquele que fica num outro lugar que você não esquece. É um lugar que realmente muda as suas ideias, que gera uma mudança de comportamento, que gera uma mudança efetiva no seu olhar do mundo, né? A sua visão de mundo, sua perspectiva. Então, quando nós pensamos em paz, nós podemos localizar uma sensação interna, assim como quando pensamos em amor, né? Esse outro lugar. Quando nossas relações nos emocionam, sabe? Aquela emoção que dá nas relações e nos lembramos do amor que temos em nós, nós sentimos coisas que não pertencem à esfera do tangível e dos sentidos físicos. São experiências de caráter espiritual, vivenciadas em um lugar de muita luz em nossa mente. Deu para entender? Tem um lugar onde a gente vivencia coisas e a gente leva para esse lugar. E esse lugar, ele nunca vai desaparecer, ele fica lá. E é um lugar que quando a gente lembra dele, a gente se emociona, que é um lugar onde estão os nossos reais sentimentos. Esse lugar não é uma instância que pode ser afetada pelo sol ou pela chuva. Não é uma instância que o mundo pode afetar. Não é uma instância que pode ser afetada pelo frio, pelo calor, pelas roupas ou pelos alimentos, ou por qualquer experiência do chamado mundo material ou mundo físico, né? Então, sendo assim, se nós fizermos realmente uma profunda reflexão, nós poderemos encontrar uma sensação interna que nos mostra com certeza que todo o nosso aprendizado nos traz para cada vez mais perto do reconhecimento de que a nossa real existência está em outro lugar, que não é esse lugar da experimentação física. Nós podemos aprender nesse lugar da experimentação física, mas tudo vai para um outro lugar. Tudo acontece no âmbito da mente, que é um atributo do espírito. O espírito que é, na verdade, o proprietário da nossa vida e da nossa existência, em unidade com Deus. Isso é o que você realmente leva. Isso é o que realmente fica. E se nós olharmos profundamente para tudo isso, a gente pode ver que nós não precisamos ter medo de viver as experiências do mundo, que na verdade são apenas aprendizados que gradativamente nos colocam cada vez mais próximos da consciência do que nós somos de fato, né? A consciência de quem nós somos, né? Em cuja instância espiritual nos encontramos eternamente protegidos na paz de Deus. Olha que gostoso, né? E dá para olhar para isso dessa maneira. As vivências perceptíveis, vividas conjuntamente no mundo, elas são, na verdade, uma instância de aprendizados na qual nós aprendemos a perder o medo de aprender. Por isso que nós estamos falando sobre aprender a aprender, né? A gente vai aprendendo a perder o medo de aprender, para que gradativamente nós possamos ficar mais abertos para mudar tudo o que nós aprendemos de forma equivocada e de forma condicionada. Ok? Ok. Então, tudo que nós percebemos no mundo, esse mundo no qual vivemos como se fôssemos o que não somos, né? São experiências que podem nos levar a transcender os níveis do corpo que parecem nos individualizar e nos separar em corpos com metas separadas e concorrentes, cada um com suas metas, e essas metas são concorrentes, o que nos dá a sensação de ameaça todo o tempo, né? Mudar isso para vermos que somos muito mais do que corpos. Sim, somos muito mais do que elementos materiais que nascem para morrer. Mas nós vamos descobrindo que nós somos, neste mundo, aprendizes
que aprendem a ser alunos da perfeição de todas as cenas, para aprender com a perfeição de todas as cenas e de todos os relacionamentos, para que nós possamos livremente alcançar a felicidade unificada do Espírito que existe para sempre em unidade com todos e com Deus. Nossa, que legal. Então, vamos usar todas as cenas, por mais que elas pareçam adversidades, que essas cenas, né, sirvam de aprendizado, real aprendizado, que muda naquele lugar, que não desaparece, que traga uma nova perspectiva de vida, de mundo, para que as vivências fiquem mais pacíficas, sim. unificadas, Sim, né, sim. numa consciência de uma vivência espiritual. Inclusive, esse é o lugar que nós falamos no outro podcast sobre a esperança, né? A esperança, exatamente. Esse lugar está sempre lá e sempre estará. Esse lugar dá uma esperança muito realista, que nunca vai desaparecer, porque esse lugar está sempre lá. Ok, meus amores. Tá bom? Tá bom? Então, boas experiências, bons aprendizados, que todos aprendam a aprender o que realmente importa e o que fica. A única coisa que nós vamos levar desse mundo. Exatamente. Ok? Um beijo, fiquem com Deus. E queria convidar vocês para a próxima aula do curso A Verdade Presencial. Se você ainda não assistiu nenhuma aula desse início de curso, né, que são 5 aulas que você pode assistir, você entra no site coexiste.com.br e veja qual é a aula dessa semana que você está ouvindo esse episódio e faz a inscrição para você receber o link da reunião do Zoom ou participar presencialmente com a gente, tá bom? Ok? Sejam muito bem-vindos, todos muito bem-vindos. Então, bons aprendizados para você nessa semana e sempre, não é verdade? É verdade. Fique com Deus. Um beijo no coração. Beijo.